muito obrigado aos organizadores pelo convite para participar nesta interessante sessão no Fórum Jurídico de Lisboa. Eu também fiquei muito impressionado, como o professor Green, da dimensão que tem agora o Fórum de Lisboa. É verdadeiramente impressionante, um dos fóruns mais importantes do mundo pelo estudo do mundo digital, da sociedade digital. Não temos muito tempo, então os palestrantes vão falar só 10 minutos. Eu vou intervenir depois quando falte só um minuto para enviar para terminar. O ordem não é a mesma ordem que fica no programa. Nós vamos fazer uma ordem diferente para a intervenção, pelas temáticas que vão desenvolver cada um dos palestrantes. Eu vou falar só alguns minutos para fazer a apresentação do feito Bruxelas. O feito Bruxelas. A última intervenção da última sessão não foi muito positiva pelo efeito Bruxelas. Vocês viram, é um avião que cai do céu à terra. Então eu espero que não. Eu espero que o efeito Bruxelas seja muito mais positivo para o mundo e muito mais positivo também para a União Europeia. É verdade que todas as coisas que na última intervenção se disseram eram certas, eram muito razonáveis. Nós temos às vezes na Bruxelas muita regulação e a regulação às vezes é contraditória, não favorece a segurança jurídica, mas na verdade é que Bruxelas está fazendo um trabalho muito importante na construção do mundo jurídico do ponto de vista da sociedade digital. Eu acho que é por isso que também outros países estão a começar a incorporar algumas das coisas que foram desenvolvidas pela Comissão Europeia, pela legislação europeia. Então acho que é importante isso. Só para dizer que, mesmo se o título é as suas influências, as influências do efeito Bruxelas no Brasil e em Portugal, na verdade Portugal não tem efeito Bruxelas, não tem efeito Bruxelas porque é aplicação direta. O direito europeu deve ser aplicado diretamente em Portugal, então podemos falar de influências no Brasil, isso é verdade, mas não influências a Portugal, porque Portugal é parte da União Europeia. Isso quer dizer que Portugal é parte da decisão da configuração do efeito Bruxelas, é uma parte muito importante, porque Portugal tem sempre uma intervenção, os juristas portugueses, uma intervenção muito importante na União Europeia. Então, uma parte importante da configuração do efeito Bruxelas que depois vai ser um efeito sobre outros países do mundo, mas não sobre Portugal, porque Portugal é parte da União Europeia e o direito europeu é diretamente aplicável. Depois, vocês têm que considerar que o efeito Bruxelas, como a própria formuladora do nome do conceito, Bradford, dizia, tem muita relação com as necessidades de regulação do mercado europeu. Isso no Brasil não é necessário, porque vocês não precisam de um mercado unitário. Precisam de uma regulação, mas podem fazer uma regulação mais abrangente, no sentido que uma regulação mais com as competências sobre os direitos fundamentais diretamente, sobre a democracia, sobre outros aspectos, e Bruxelas tem que fazer uma regulação mais orientada do ponto de vista das competências da União Europeia, e são competências que têm muita relação com a construção do mercado europeu. Isso dá alguma vantagem ao Brasil, para que podamos falar no futuro do efeito Brasil também, porque, na verdade, como podemos comprovar, nós temos uma regulação muito desenvolvida no Brasil, os projetos que tem agora para regular a sociedade digital, e temos, sobretudo, também uma intervenção muito importante do Supremo Tribunal Federal para fazer o controle dos riscos, dos perigos que tem, sobretudo, nos termos dos fake news, das social network, os problemas que tem para a democracia, para os direitos fundamentais. Então, acho que, do ponto de vista do mundo jurídico brasileiro, está fazendo uma grande contribuição também para desenvolver no futuro isso que podemos chamar, acaso, o efeito Brasil.
Além disso, tenho que dizer também que nós temos que compreender sempre que, na verdade, as nossas possibilidades são limitadas, porque Brasil ou Europa não tem companhias tecnológicas desenvolvidas. As 10 primeiras companhias tecnológicas do mundo ou são americanas, estadunidenses ou são chinesas. Nós não temos companhias tecnológicas, isso quer dizer que nós não temos uma intervenção direta sobre as causas dos problemas. As causas são as grandes companhias tecnológicas, são agentes globais, e esses agentes globais vão a desenvolver sua atividade em nossos países, nos países europeus, no Brasil, e nós podemos trabalhar sobre os efeitos, sobre as consequências jurídicas, mas não sobre as causas. E isso também tem relação com a configuração da sociedade digital. Se vocês pensam que o 94% dos dados, que são a parte mais importante da construção da economia de dados da sociedade digital, são controlados na nuvem pelas companhias americanas, dos Estados do Ocidente, e só o 4% é controlado, é armazenado pelas companhias europeias. Isso quer dizer que nós temos um grande problema para o desenvolvimento da sociedade digital. Então temos que trabalhar também não só a regulação, mas temos que trabalhar também no sentido da promoção da pesquisa do ponto de vista tecnológico, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de companhias no Brasil e na Europa. E uma última coisa que tem relação também com o desenvolvimento da sociedade digital. Quando foi feito o programa, não tínhamos os grandes problemas que agora temos com o desenvolvimento da inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa é o grande problema do nosso tempo. E não é um problema como o problema das fake news, da desinformação do ponto de vista político. Isso é muito importante para a democracia, muito grave, nós temos que procurar que isso não seja o futuro assim. Mas o problema da inteligência artificial generativa nas aplicações que foram desenvolvidas até agora, como o ChatGPT, é que vai a produzir muita desinformação em elementos estruturais do sistema econômico, do sistema tecnológico e do sistema jurídico. Vou fazer só um exemplo do New York Times do 22 de junho, a última semana, onde falava de um advogado que foi objeto de uma sanção de 5.000 euros. Por quê? Porque ele utilizou a inteligência artificial generativa para fazer uma demanda. Ele fez uma demanda com ChatGPT, a demanda foi construída com ChatGPT, e o problema é que todas as referências dos case law que ele citava na demanda eram falseadas, não existiam. Então, o que o tribunal vai fazer é dizer, você pode imaginar no futuro a segurança jurídica se vocês utilizam o ChatGPT para fazer demandas, essas demandas não são controladas pelos tribunais e nós temos uma grande quantidade no futuro de case law que não existe, que não é verdade, que são as fake news do ponto de vista jurídico do ordenamento jurídico. Então temos um grande problema que é o problema da segurança jurídica. Temos que fazer uma utilização responsável do ChatGPT e temos que procurar que a utilização seja um elemento auxiliar, mas não fazer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho temos que fazer nós. A regulação da inteligência artificial é a última fronteira, a fronteira da União Europeia, as últimas possibilidades também de fazer o efeito Bruxelas. Esperamos que para o 2025 seja aplicável a regulação da inteligência artificial, mas é também um problema muito grande e todos os países estão agora, mesmo China, os Estados Unidos, que não fez muito trabalho até agora para regular, estão a procurar regulações da inteligência artificial generativa, que é o problema mais importante que temos agora do ponto de vista da sociedade digital. Bom, eu terminei também, falta só um minuto, que será o minuto que vou utilizar para fechar a sessão. E agora vamos a começar pela ordem estabelecido. A primeira intervenção, a palavra para Mariana Valente. Muito obrigada, boa tarde a todos. Alô, pronto. Boa tarde a todos, gostaria de cumprimentar
o moderador professor Francisco Calejon, meus colegas painelistas, agradecer ao IDP e à FGV pelo convite, eu cumprimento também as autoridades presentes, agradeço pela manhã de debates tão interessantes. Eu sou Mariana Valente, eu sou professora na Universidade de St. Gallen, na Suíça, onde eu leciono regulação de economia digital, e sou também diretora do Internet Lab desde 2014, onde eu trabalho com pesquisa para políticas públicas de direitos fundamentais e tecnologias digitais, e eu quero, nessa breve intervenção, tratar de 3 pontos. Primeiro, um ponto mais conceitual sobre o efeito Bruxelas, também complementando a fala do professor Calejon e eu sei, já preparando também para a Estela, que vai falar, a Estela Aranha vai falar sobre questões conceituais do efeito Bruxelas também. O segundo, mais diretamente, sobre o Digital Services Act, o DSA, e qual a relação com esse conceito do efeito Bruxelas, particularmente na América Latina. E, em terceiro lugar, algumas aproximações e distanciamentos entre essa legislação e o que estamos discutindo nesse momento em termos de regulação de plataformas digitais no Brasil. Então, começando com essa questão mais conceitual, o que é o tal efeito Bruxelas? E me parece importante fazermos algumas distinções para conseguir avançar nesse debate comparativo entre legislações de regulação de internet pelo mundo. Como já mencionado pelo professor, o efeito Bruxelas foi um termo cunhado em 2012 pela professora Anna Bradford, de Colômbia, e ela vinha dialogando com outros termos já conhecidos, como, por exemplo, o efeito Califórnia, que é observado em relação aos Estados Unidos. E para Bradford, o efeito Bruxelas é um poder regulatório unilateral da União Europeia, uma espécie de exportação dos estándares por meio de forças de mercado. E um exemplo muito utilizado no nosso campo para se referir ao efeito Bruxelas é o da GDPR. Na medida que uma regulação foi imposta pela União Europeia, as plataformas digitais começaram a adotar o padrão da GDPR nos seus produtos globalmente, e isso significou uma espécie de exportação desses estándares por meio, então, dessas plataformas. Para ela, isso acontece porque 5 elementos estão presentes. Primeiro, um mercado interno grande, o mercado interno europeu. Segundo, uma arquitetura institucional que converteu esse tamanho de mercado em uma influência regulatória tangível. Terceiro, uma agenda regulatória ambiciosa e rigorosa, e ela está fazendo referência às diferenças com a agenda regulatória norte-americana, que eu sei que a Estela Aranha também vai mencionar, que segue uma tendência mais liberal. E aí tem mais 2 pontos, né? Ela fala que isso acontece porque a gente está falando de alvos inelásticos, ou seja, o produto, e aqui a gente está pensando em serviços digitais, né? Ele está ligado a um regime regulatório. É a localização do consumidor que importa, não a do produtor. Então, a gente não está falando de um tipo de regulação em que a empresa pode simplesmente mudar de jurisdição porque uma jurisdição é mais favorável. E o último ponto é o que ela chama de não divisibilidade. Os benefícios de adotar um standard global para uma empresa são maiores do que o que essa empresa teria em adotar estándares diferentes para se aproveitar de jurisdições com regulações menos rigorosas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o caso da GDPR, o efeito Bruxelas teria acontecido justamente porque foi mais vantajoso para as empresas adotar os padrões do que aplicar diferentes padrões em vários lugares do mundo, e teve também a questão particular ali na GDPR dela se aplicar a cidadãos europeus em qualquer lugar do mundo, de exigir padrões semelhantes de proteção para compartilhamento internacional dos dados, o que acrescenta algumas camadas no caso da GDPR. E aí, enfim, aconteceu efetivamente que em 2018, por exemplo, o Facebook e a Microsoft anunciaram que implementariam a conformidade com a GDPR para os seus produtos globalmente. E o efeito Bruxelas que ocorre aí é o que ela chama de um race to the top, em vez de um race to the bottom, né? Esse regime mais restritivo, que coloca mais obrigações, que acaba sendo o padrão, ao contrário do que acontece em outros mercados que apresentam outras características. E por que eu acho importante trazer essa reflexão? Claro que ninguém é dono de conceito nenhum, a gente pode usar efeito Bruxelas de outras formas, esse conceito não precisa ser o conceito obrigatório, mas me parece que a gente frequentemente mistura algumas coisas diferentes, ambas existentes, no debate. Então, de um lado, a gente está falando dessa conceituação do efeito Bruxelas, que é essa adoção global de estándares incorporadas em produtos por meio do setor privado. E, apesar da gente falar muito do efeito Bruxelas, o professor também mencionou que existem outros efeitos, né? O próprio efeito Califórnia
Quem trabalha com o tema de direito autoral sabe que, por exemplo, o padrão do Digital Millennium Copyright Act, o DMCA, acaba sendo incorporado em produtos no mundo todo. No Brasil, a gente consegue submeter um notice com base no DMCA para um vídeo no YouTube, por exemplo, para derrubar um vídeo, né? Então, isso não é uma coisa que acontece só com Bruxelas, é uma característica específica das regulações da Europa, que está sendo descrita com esse conceito, mas esse tipo de influência incorporada em produtos e em mercado acontece com outros mercados fortes, né? Tem um ótimo livro da Jennifer Urban e do Joe Caragani, de 2017, com muita pesquisa empírica sobre essa exportação de padrões no campo de direito autoral. Então, isso é uma coisa. E outra coisa que eu acho que frequentemente é chamada de uma forma um pouco confusa de efeito Bruxelas é a influência legislativa. E essas coisas podem estar relacionadas, mas são diferentes, e me parece importante diferenciar para a gente conseguir avançar nesse debate com um terreno mais limpo. E com influência legislativa eu quero dizer um país tomando, por exemplo, legislações de outros, adotando essas legislações em diferentes medidas, mas esse fenômeno, evidentemente, não é novidade, faz parte da história do desenvolvimento do direito há séculos, tem sido impactado pela globalização de mercados, é claro, mas influência legislativa é um outro processo relacionado. E claro que tem uma análise crítica para se fazer quanto a isso, também da perspectiva do poder, mas também, como aqui já foi mencionado, o Brasil tem uma tradição de inovar no campo de regulação da tecnologia, influenciar outros países, outras regiões, como sempre disse também minha colega Clara Iglesias Keller, que trata muito desse tema da tradição na regulação de tecnologia dentro do Brasil, né, que já foi inaugurada há mais de 10 anos atrás. Eu vou partir, então, para o segundo ponto da minha fala, que é o DSA e a regulação de conteúdo. Situando, então, esse debate do efeito Bruxelas na regulação de conteúdo, que é uma das coisas principais previstas no Digital Services Act, que é um dos objetos dessa mesa. O DSA ele é uma regulação extensiva da União Europeia, que foi aprovada recentemente, criando regras tendo em vista principalmente preocupações com a disseminação de conteúdo ilegal, além de algumas outras questões. Ele não muda o regime de responsabilidade que foi estabelecido há mais de 20 anos pela Diretiva de Comércio Eletrônico, mas estabelece novas regras quanto a conteúdo ilegal e desinformativo que é amplificado por essas plataformas. Por exemplo, essa obrigação de avaliação de risco sistêmico nos casos de disseminação de conteúdo ilegal, de efeitos negativos sobre direitos fundamentais, sobre processos eleitorais, sobre violência de gênero ou saúde mental. E a literatura tem discutido se vai acontecer esse tal efeito Bruxelas, no primeiro conceito que eu estava me referindo, em relação a outros países, como, por exemplo, o Brasil. A própria Anne Bradford entende que existe um efeito Bruxelas em curso quando a gente fala de regulação de discurso de ódio, desinformação, por causa dos acordos, dos códigos de conduta voluntários que começaram a ser estabelecidos entre a União Europeia e as plataformas de internet, que estariam começando a adotar algumas questões em suas políticas que começaram a se tornar políticas globais. Alguns autores brasileiros, inclusive, como Lucas Conceição, vêm escrevendo sobre como isso é problemático quando a gente está falando de regulação de conteúdo, porque outras regiões têm outras necessidades, ele foca bastante na tradição autoritária existente na América Latina, no intervencionismo externo, que faz parte da história da América Latina, e como isso coloca desafios específicos, são diferentes de desafios de outros lugares do mundo. Mas eu queria colocar uma hipótese, no entanto, me parece que é o tempo que vai dizer, e a gente vai precisar de mais pesquisa sobre isso, de que o DSA e a regulação de conteúdo como um todo talvez não sejam incorporadas ao design globalmente, como foi o caso com a GDPR, por causa desse critério da não divisibilidade, né, que a Bradford coloca. E o que eu quero dizer é, evidentemente, algum impacto vai existir, mas possivelmente não vai ser vantajoso para as plataformas digitais adotar o mesmo grau de controle de conteúdo no mundo inteiro que elas vão ter que adotar, por exemplo, na Europa, né? Por exemplo, a gente viu que quando a Alemanha regulou plataformas por meio da NetzDG, aqueles padrões standards mais rigorosos não foram automaticamente exportados para outras regiões, porque é mais caro, porque mexe no modelo de negócio das plataformas. Então, me parece que possivelmente não vai acontecer isso dessa forma tão automática. Pelo contrário, o que a gente vem vendo são os mesmos padrões globais que as plataformas têm. Então, pode haver uma mudança de políticas, por exemplo,
sendo implementados de maneira muito desigual nos diferentes países do mundo. E, normalmente, isso tem a ver com o tamanho dos mercados e com a capacidade institucional de resposta. Então, sobre isso tem muita pesquisa, né? Por exemplo, a diferença nas respostas das plataformas digitais à insurreição nos Estados Unidos e ao 8 de janeiro no Brasil. Ou um exemplo ainda mais drástico, o caso do genocídio em Myanmar em 2018, que foi muito ligado à desinformação e ódio nas redes sociais. As regras globais valiam para Myanmar, mas não foram aplicadas lá, porque não havia moderadores de conteúdo suficientes. Então, a gente vê realmente uma aplicação diferente das regras pelo mundo. Eu vou finalizar com o meu terceiro ponto, que é o de influência legislativa, diferenciando um pouco, então, esse debate para a gente falar do que vem acontecendo no DSA e o debate em torno, principalmente, do 2630, que é o projeto de lei que começou com uma preocupação principalmente com desinformação e foi crescendo, adotando outras preocupações de regulação de plataformas. E a pergunta invisível, me parece ser, nesse processo está acontecendo uma influência legislativa do debate europeu e isso é desejável? E eu vou contribuir com poucos pontos e finalizar. A primeira é que existe em torno do 2630 uma discussão em torno de obrigações procedimentais para lidar com moderação de conteúdo e olhando para a história desse projeto, para como ele começou a se desenvolver desde 2020, me parece que isso surge de uma maneira bastante endógena no debate, como uma resposta às propostas iniciais que mudavam drasticamente regimes de responsabilidade para lidar com desinformação, que foram vistas com desconfiança pela sociedade brasileira por motivos que eu já citei aqui. Também um caminho para a regulação de comportamentos, mais que regulação de conteúdos, me parece ser algo bastante endógeno. Outra coisa bastante endógena no debate parece ser que ele inclui e precisa incluir o debate de regulação de aplicativos de mensagem, isso não está presente no DSA, e esse é um dos pontos em que o escopo do debate regulatório do Brasil é bastante distinto do europeu. Isso tem a ver com a experiência brasileira de desinformação nas redes sociais, que apesar de acontecer de forma multissituada, relacionando muitas redes sociais, distribuída, tem nos aplicativos de mensageria um locus privilegiado. O debate brasileiro também incorporou outros pontos, como regulação de comportamento inautêntico, a gente está falando aqui principalmente de robôs, mudança de regime de responsabilidade especificamente para conteúdo pago, publicidade e impulsionamento. Então, são coisas que estão no debate que não estão no debate fora. Mais recentemente, houve a incorporação no debate de alguns dos conceitos e instituições presentes no DSA como risco sistêmico, e a incorporação desses conceitos e instituições parece que é boa ou ruim na medida em que eles atendem ou não aos nossos problemas contextuais, né? Dialogam com o nosso ordenamento jurídico também e fazem sentido ou não, levando em conta as nossas estruturas institucionais. Por exemplo, tem muitos pontos do DSA que só fazem sentido diante de autoridades reguladoras independentes fortes, que foram pensadas nesse contexto europeu, né? Então, acho que a questão que fica é de que autoridade precisamos no Brasil, pensando a nossa estrutura federativa, as instituições que existem, a capacidade orçamentária institucional, e a gente sabe que esse debate ainda está descoberto. E, para fechar, eu penso que o elemento da influência legislativa é trazido frequentemente de uma forma retórica, o que acaba encobertando as questões que precisam ser mesmo debatidas, né? Ele é usado retoricamente, muitas vezes, pelos dois lados opostos do debate. Então, me parece evidente que uma importação acrítica de legislação estrangeira não faz sentido, mas a pergunta que a gente tem que fazer é, então, o que faz sentido no lugar. Obrigada pela atenção. Muito obrigado. A palavra agora para a Estela Aranha. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer ao convite do IDP e da FGV para estar aqui novamente no Fórum de Lisboa. Agradecer, cumprimentar o professor Callejon, nosso maestro aqui da mesa, a todas e todos presentes, a todas as autoridades presentes, aos colegas de mesa. E eu queria, enfim, fazer uma homenagem ao professor Danilo Doneda, que não está aqui nessa edição, mas na última vez que eu estive tanto em Lisboa como na mesa nesta sala, estava aqui ao nosso lado e deixo aqui, vão ter outras homenagens, mas deixo aqui a minha homenagem ao professor que, enfim, nos trouxe, pelo menos me trouxe para este debate que estamos fazendo.
A proposta um pouco dessa mesa, dessa discussão, é trazer um framework de conceito da Anna Bradford, que se inicia com o conceito Bruxelas, o conceito do efeito Bruxelas, que a Mariana explicou bastante, mas que também evolui. Eu vou trazer um pouco essa evolução neste debate, né? Quando a gente traz a discussão de tecnologia em nível global, a gente está falando de discussões sobre mercado, democracia, e hoje, mundialmente, essa discussão está absolutamente permeada pelo debate geopolítico. Nessa geopolítica globalizada e ultrapolarizada, né, temos um ponto que até a professora Laura falou sobre inteligência artificial, mas que a gente traz para a nossa mesa, que é quase um consenso no mundo da necessidade de algum tipo de regulação das Big Techs. A grande pergunta, obviamente, que fica é como. E aí, trazendo, né, um pouco desse marco conceitual da Bradford, né, a autora ela atualiza esse debate, né, do efeito Bruxelas na sua obra nova, que chama Impérios Digitais, justamente falando de uma batalha horizontal e vertical para moldar o mercado digital nos dias de hoje, também pelo domínio da tecnologia. E o que a gente está falando disso? De poder econômico, poder tecnológico, poder político, poder militar, visões culturais e ideológicas, visões diferentes do mundo sobre vários aspectos, né, de direitos, sobre o que é privacidade, o que é vigilância, sobre tax, tributação, competição, antitrust. Então, para além do que é o efeito Bruxelas, que fundamentalmente é um efeito de mercado, a partir dessa discussão geopolítica, há também a exportação de modelos com efeitos legislativos, né? E aí a gente está trazendo uma batalha sobre modelos de regulação. E aí, enfim, resumindo essa batalha e o conceito de hoje, metodologicamente falando aqui, a gente está falando um pouco de um mercado que é dominado principalmente pelo hardware chinês, pelo software americano, sendo regido por políticas europeias, ou querendo ser regido por políticas europeias. Então, a gente está falando, todos esses impérios digitais hoje estão exportando de alguma maneira os seus modos regulatórios, mas eles fazem de maneira diferente. Hoje, basicamente, os Estados Unidos exporta a partir do poder privado das empresas de tecnologia, a China exporta a partir do poder constituído por forma de infraestrutura de redes, né, digitais e hardware, e a Europa, principalmente, por meio da sua influência do poder regulatório, por meio do efeito Bruxelas, através desse efeito Bruxelas que eles exportam este poder. Obviamente, isto não é estanque, a gente está falando de internet, nada é balconizada, a gente tem um overlapping de todas essas influências, né? Obviamente, a Apple não vive sem o hardware da China, o software americano, e exalta a privacidade como o seu principal ativo, assim como também nas discussões legislativas, todas trazem essa necessidade. Eu vou falar um pouco o que esses três impérios digitais trazem nas suas ideologias, o approach sobre o papel relativo. A grande discussão disto é o papel relativo ao Estado, ao mercado, aos direitos coletivos e aos direitos individuais. Dentre esses três modelos que também se mesclam, né? O modelo americano, ele é basicamente proteger, né? O modelo original americano, a gente vai, o free speech, o free market e a free internet. A internet, a liberdade de expressão e a liberdade de mercado. Ele é a partir de autorregulação de empresa e autorregulação do mercado, cético com qualquer regulação estatal, né? E a internet, né? Esse modelo de internet é impulsionado por dois grandes princípios. Um, que é a primeira emenda, que é uma versão de visão de liberdade de expressão, e uma mão regulatória muito leve. E todo o crescimento da internet foi em volta desses conceitos, né? Mas aí, enfim, quando a gente está falando de exportação, a gente pensa, né, os Estados Unidos, na verdade, são os únicos que têm a primeira emenda. As outras democracias do mundo não têm a primeira emenda. As outras democracias, em geral, e nas suas constituições, consideram razões legítimas para controlar os discursos, razões de preocupações de democracia, de controlar de violência, questões comunitárias por causa da sua história. Então, essa perspectiva, né, mostra que hoje a gente já tem um mundo, hoje esse debate de você não ter nenhuma regulação, nenhuma responsabilidade sobre empresas, a gente está trazendo uma regulação a partir do modelo europeu, e é absolutamente exógeno às legislações, por exemplo, brasileira ou europeia. E hoje é este comando, né, por meio de influência geopolítica, obviamente, para vender os interesses das empresas americanas, que dominam o mercado. Então, isso é sempre muito importante. Além disso, né, já falamos, o Conselho de Liberdade de Expressão dos Estados Unidos é diferente, tanto no Brasil quanto
Na Europa, a gente tem a questão, né, de não ter uma primazia e, de alguma forma, é importante, dependendo de cada país, enfim, vai ter a sua Constituição, mas há uma perspectiva de proporcionalidade em relação aos outros direitos de forma geral. E, além de tudo, a gente tem, por exemplo, constituições que têm democracias defensivas e, enfim, que já foi discutido aqui durante todo esse processo. Os críticos, os principais críticos ao modelo da seção 230, que é o modelo atual brasileiro e foi o modelo europeu, diz que, na verdade, eles protegem o ideal é para proteger as empresas e o mercado e não os usuários, porque ele libera as empresas de responsabilidade, o que permitiu que essas startups ou essas empresas se moverem rapidamente, como na filosofia do Vale do Silício, sem medo de ações judiciais. Uma outra crítica a esse modelo do sistema americano, a sua vulnerabilidade deste modelo de negócio baseados nessa troca de serviços digitais gratuitos por uso de dados pessoais, o que a Shoshana Zuboff chama, né, de capitalismo de vigilância. Este modelo não é sustentável do ponto de vista de direitos, né, e é uma discussão longa que não dá tempo de fazer aqui. Né. A outra questão é a questão que a internet hoje não é mais descentralizada. A gente tem um modelo de mercado que levou a uma grande centralização, um controle monopolista dessas empresas de tecnologia sobre a internet, que levou a uma concentração de poder político e econômico absolutamente desproporcional e nunca visto, e que, obviamente, traz ameaças aos estados, ao próprio poder de jurisdição, como o professor Callejon também fala em sua obra, As Democracias. Né? E, finalmente, aí também é a indiferença desse modelo ao uso malicioso das plataformas para diferentes objetivos políticos e econômicos. O outro modelo que a autora traz e que temos no mundo é o modelo chinês, e que é importante porque também tem nuances na nossa discussão. Basicamente, o modelo chinês ele é baseado no esforço estatal de fazer a China uma potência tecnológica, e o outro aspecto é o controle, obviamente, do Partido Comunista Chinês por meio de vigilância, censura, propaganda sobre a fala. Né? Curiosamente, ele tem esse denominador comum com a internet americana, que é a história da vigilância, só que nos Estados Unidos controlado por corporações, na China pelo governo. Né? E esse modelo chinês não é absolutamente à parte, porque toda discussão de tecnologia, o esforço estatal para fazer os países uma potência tecnológica, isso sempre é central e tá. E, enfim, a própria União Europeia, quando começou a discussão de o professor André Renda, que foi um dos membros do grupo da Expert, é um regulador muito conhecido, esteve em alguns eventos no Brasil, inclusive, ele conta que a primeira encomenda foi justamente assim: qual a legislação para fazer a União Europeia ser uma potência tecnológica de IA? E, obviamente, os experts mostraram que, na verdade, a necessidade da proteção de direitos era premente diante dos valores da Europa, e, por isso, se voltou uma regulação que menos desse modelo chinês. Indo para a União Europeia, a gente tem um modelo que traz focado em proteção de direitos, em especial em 3 áreas. A proteção de dados, né? Quando surge a legislação de proteção de dados, né, que é mais antiga, ela é o grande game changer desse mercado, né, a mudança desse mercado absolutamente desregulado, porque ela cria um set of rules, né, absolutamente não negociáveis, que nunca tinha na internet. Clarifica direitos e traz, em alguma medida, trata a simetria de poder. Ela tenta tratar a privacidade do usuário, tanto em relação ao poder estatal como capitalismo de vigilância, mas a gente sabe, obviamente, que ainda não está completamente compliant. Né? A gente tem muitos problemas, em especial o enforcement, que é o grande problema hoje da proteção de dados na Europa. A União Europeia também foca muito nas leis antitrust, né, em relação a essa abordagem regulatória que os nossos outros palestrantes vão falar, de, né, Reshape Competition. Ela tem uma questão de regulatória de competição ex ante, que eles vão explicar melhor, de alguma maneira. Então, como também o meu tempo está vindo, eu vou passar aqui muito rápido. E ela, principalmente, né, o que a gente chama de human-centric, né, voltada para os seres humanos, conforme com os direitos fundamentais, tem um conceito de fairness muito importante, né? O Fairness Drive Away a ideia de uma economia digital mais distributiva, com uma aposta grande na intervenção estatal para proteger direitos individuais e coletivos e de redistribuir o poder no âmbito digital. Trazendo um pouco aqui a fala, né, da União Europeia, até, por exemplo, Vestager, né, que traz, ela fala assim: claro que não há um modelo perfeito, nós vamos errar, mas é isso que nós estamos tentando. Então, e aqui, para concluir, que já chegou o final da minha fala, né,
dentro desses 3 modelos, o que a gente está vendo? Obviamente, diagnóstico que o modelo americano falhou, né, que autorregulação, tecnolibertarismo não vai funcionar, a necessidade de trazer alguma intervenção para o mercado visando a estabilidade da democracia, a partir do risco do modelo de negócios, que esses negócios decisivamente estão contribuindo para trazer pelos modelos de negócios, discurso de ódio, desinformação, como trabalhar, como ele afeta a dignidade humana, a autonomia humana, e ainda mais com a IA, né? Esses riscos aos direitos humanos, isso é muito central. Isso está acontecendo um pouquinho nos Estados Unidos, tem uma pressão interna, obviamente, do FTC, a questão de criança e adolescente, o próprio Binder fala, né, no Congresso, mas, obviamente, tem questões geopolíticas que impactam isso, né? Eles são targets dessa regulação, mas, ao mesmo tempo, isso é instrumento da sua batalha de premência geopolítica tecnológica, então é mais complicado. Mas, no mundo democrático, de modo geral, tirando essa questão americana, há um consenso que o modelo regulatório europeu, até hoje, no que foi proposto, serve ao interesse público de alguma maneira. Obviamente, ninguém está falando de copia e cola da legislação europeia, mas olhar para o mercado, a gente tem que olhar para o mercado global, porque nós estamos falando de internet, e trazer um pouco a arquitetura regulatória europeia também para referência e para o debate, porque ela traz freios aos poderes corporativos e há um grande esforço de preservar as estruturas democráticas na sociedade. Mas o debate como ela foi trazido no Brasil, vou deixar para a próxima fala, que é o do João. Muito obrigado. A palavra agora para João Branco. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer, antes de tudo, o IDP, o ICJP, o CIDP e a FGV pelo convite. Queria cumprimentar as autoridades presentes, na figura do ministro Luiz Roberto Barroso, a quem agradeço a presença, Luiz Felipe Salomão, que acho que acaba de deixar. No fundo, nós estamos sob efeito, mais do que o efeito Bruxelas, o efeito dominó, que nos afeta o almoço. E eu acho que isso, eu agradeço muitíssimo que vocês estejam resistindo ao efeito dominó aqui nesse momento. Queria cumprimentar também meu colega de governo, o ministro Vinícius Carvalho, da CGU, e meus colegas de mesa, na figura do professor Francisco Callejon. Veja, eu vou, de certa maneira, vestir a carapuça, que eu acho que me é oferecida, já que, de certa maneira, eu pela Secretaria de Políticas Digitais e a Estela pelo Ministério da Justiça, temos coordenado a intervenção do governo na questão do debate de regulação de plataformas, especialmente num contexto que eu acho que vale a pena ser salientado, em que a Câmara dos Deputados sinalizou muito claramente o desejo de avançar na apreciação do projeto 2630, já na posse dos presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Na verdade, acho que desde a posse, do momento do discurso do presidente do Senado, na posse do presidente Lula, já em 1º de janeiro. Portanto, nós estávamos sob um claro sinal do Congresso Nacional em querer avançar na questão do 2630. Nós tivemos os episódios do 8 de janeiro e, rapidamente, o governo teve que se organizar para levantar contribuições para esse debate. Qual que foi o nosso objetivo ao preparar essas contribuições? É que o projeto 2630 pudesse ser um início robusto, digamos assim, passos em terra firme na direção de uma regulação de plataformas consistente em relação a alguns objetivos. E acho que vale a pena mencioná-los, porque eles, de certa maneira, vão nos permitir responder se a carapuça serve ou não em relação àquilo que a Mariana dizia como um dos aspectos do efeito Bruxelas, que é essa dimensão de influência legislativa. Eu diria que o problema central que nós estamos buscando enfrentar são as externalidades negativas do modelo de negócio das plataformas no ambiente informacional, especialmente em relação à realização de direitos individuais e coletivos, né? E, quanto a isso, portanto, isso se afeta a partir de conteúdos ilegais, mas também da disseminação de conteúdos danosos, ainda que não ilegais, mas com efeito e impacto em relação a direitos fundamentais. Acho que aqui vale uma nota de rodapé, porque nós temos que falar em democracia e nós temos que falar na proteção à democracia como um elemento fundamental desse debate. Não é fácil falar dentro de um parâmetro de uma discussão de parâmetros internacionais em relação à liberdade de expressão.
Nós temos visto, vários de nós aqui participaram do debate na Unesco em relação a guidelines para a regulação de plataformas, e havia um questionamento de organizações de liberdade de expressão afirmando que proteção à democracia não está previsto como uma das hipóteses de restrição à liberdade de expressão no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Eu acho que é um entendimento restritivo do pacto, e acho que a jurisprudência farta, tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto em relação à jurisprudência do STF, STJ e de outros tribunais brasileiros, mostrando que há um falso dilema aí. Eu destacaria, portanto, a noção da dimensão coletiva da liberdade de expressão, que ela está ressaltada desde 1985, na opinião consultiva número 1 no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que destaca o direito de a sociedade estar bem informada como um elemento fundamental do direito à liberdade de expressão e acesso à informação. Essa dimensão coletiva da liberdade de expressão tem sido reafirmada em decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e tem servido, inclusive, de debate em jurisprudência já consolidada no Brasil, e acho que ela é um dos elementos, ao proteger o direito da sociedade estar bem informada, é que a gente diretamente impacta na proteção à democracia. Parece um debate talvez um pouco abstrato para quem está discutindo o efeito Bruxelas, mas me parece fundamental para a gente entender por que apontamos e trouxemos alguns elementos em discussão, na verdade já aprovado DSA, foi aprovado em novembro, para a proposição brasileira do 2630. Eu acho que vamos pegar o episódio do 8 de janeiro. O episódio de 8 de janeiro e a relação com as plataformas digitais. Nós podemos entendê-lo sob dois ângulos e acho que a gente deve fazê-lo sob os dois ângulos. O primeiro é de como a disseminação de conteúdo, de promoção direta a um golpe de Estado e de incitação ao golpe de Estado circulou livremente nas plataformas. Quanto a isso, várias entidades da sociedade civil já tinham alertado em julho de 2022 que as plataformas não tinham políticas adequadas para lidar com aquilo que eu, na condição de sociedade civil naquela época também, chamávamos de sublevação contra a ordem democrática. E entendendo que este era um elemento chave e constitutivo para a proteção da democracia no Brasil, aquilo se anunciava a partir de outubro e aquilo precisava ser enfrentado diretamente pelas plataformas como um elemento chave. Houve uma percepção de que, na verdade, curiosamente, porque depois a situação se inverteu, quem tinha a melhor política naquele momento para lidar com isso era o Twitter. E aí, o que aconteceu a partir de 8 de janeiro, portanto, dialoga com esse elemento. Mas é preciso também entender que não se explica o 8 de janeiro sem 4 ondas de desinformação. Desinformação sobre o sistema de votação de urnas eletrônicas, desinformação sobre o papel do TSE e do STF nos últimos anos, especialmente no processo eleitoral, desinformação sobre o próprio processo eleitoral de 2022, sem falar em desinformações específicas sobre os candidatos, nesse caso, o presidente Lula, especialmente afetado. Então, essa percepção de que combinam-se discursos ilegais e discursos danosos, ainda que não ilegais, mas com impacto em direitos fundamentais e com impacto na democracia, nos fez buscar referências de qual arranjo seria mais favorável para fazer com que respondesse aquele objetivo que eu citei no começo da minha fala, de que o projeto 2630, uma vez apreciado pela Câmara, pudesse se estabelecer como um projeto robusto, um forte primeiro passo nessa discussão e em relação a cumprir esses objetivos. Nos parece que a combinação de avaliação de risco sistêmico com medidas de obrigação de atenuação desses riscos sistêmicos e com obrigações de auditoria externa e combinada com um processo de regulação direta, ou seja, os mecanismos o próprio objetivo de avaliação de riscos sistêmicos e atenuação e os mecanismos de enforcement desse sistema, eles são soluções adequadas, coerentes e talvez a melhor solução que temos à mesa em debate para enfrentar esse conjunto de problemas que eu havia listado. Ele dá boa resposta a essas externalidades negativas do modelo de negócio no ambiente informacional. Ele é um modelo flexível, dado que ele permite que ele vá acompanhando para e passo a evolução tecnológica, e ele traz uma série de, vamos chamar aqui de externalidades positivas, de benefícios, um benefício político, no sentido de que facilitava a aprovação, é um modelo que já estava de certa maneira desenhado, que as empresas já têm que obedecer esse modelo a partir agora de agosto, setembro, na União Europeia, e
ele, portanto, facilita a aprovação e facilita o compliance e o enforcement desses elementos, dado que nós temos condição de avançar em diálogo com a União Europeia. Eu, 2 semanas atrás, estive numa reunião da OCDE e estava presente o representante da DG Connect, da Comissão Europeia, que é responsável pela implementação do DSA na União Europeia. Ele dizia: nós entendemos a avaliação de risco sistêmico como o coração do DSA. E entendemos que, não à toa, o pontapé de implementação do DSA se dará em final de agosto, começo de setembro, quando as empresas têm que apresentar o seu primeiro relatório de avaliação de riscos sistêmicos e, de certa maneira, esse é o kick-off, né? o pontapé inicial da implementação do DSA, acho que não à toa. É evidente que, como apontou a Mariana Valente, esse modelo, para funcionar, depende de uma entidade autônoma de supervisão, com atuação constante e diligente em relação ao acompanhamento, tanto dessa avaliação de riscos sistêmicos, quanto de sua atenuação. Nós entendemos que o Brasil tem todas as condições de fazer isso e de implementar uma entidade autônoma de supervisão com este papel. Veja, o governo nunca propôs uma entidade que tivesse papel de avaliar discursos individuais, de avaliar o conteúdo de XYZ. Nós entendemos que a avaliação de conteúdo deve se dar por parte das próprias empresas, por mecanismos de autorregulação e pelo judiciário. Mas entendemos que as obrigações que as plataformas passam a ter, segundo o novo regulamento, e especialmente nesse caso, esse mecanismo de avaliação, atenuação e auditoria sobre a aplicação dessas medidas de atenuação sobre riscos sistêmicos, ela precisa de uma entidade autônoma de supervisão, e foi nessa direção que a gente propôs. O Congresso discute esse elemento nesse momento. Nós percebemos, evidentemente, que um dos elementos que se coloca como barreira é porque o Brasil não tem um candidato natural a essa função, dado que nós não temos, diferentemente da Europa, uma tradição de regulação de mídia que passa por elementos de liberdade de expressão, de proteção de direitos, de democracia, mas nós entendemos que é possível tanto adaptar estruturas já existentes, quanto apontar na direção de uma nova estrutura institucional, tomando cuidado para, como apontou a professora no debate anterior, nós não criemos uma dispersão em termos de função regulatória muito grande. Eu agradeço a possibilidade, então talvez a resposta em relação ao efeito Bruxelas vou deixar na mão de vocês, de interpretação da minha fala, mas chamaria atenção como elemento a mais entregando em relação a isso, a noção de dever de cuidado e as noções de responsabilidade que nós trazemos para a discussão, elas são bastante diferentes da questão que está em discussão na União Europeia. Talvez, em parte, a discussão de dever de cuidado se dialoga mais com o efeito Londres, a discussão de responsabilidade, ela talvez seja um efeito Brasília, quem sabe, daqui a alguns anos, daqui para fora, dado que acho que são, enfim, tem aspectos e tem particularidades que daí mereceriam outro debate. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra agora para Víctor Oliveira Fernandes. Muito obrigado, professor Balaguer. Também gostaria de iniciar cumprimentando os colegas da banca, dizer que é uma honra participar de uma mesa com pessoas que eu tanto admiro e com quem eu tanto aprendo sobre o tema das políticas de regulação digital. Cumprimentar também as autoridades presentes, o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem sido uma voz muito importante no Supremo Tribunal Federal ao lançar luz sobre a importância desse tema da regulação das plataformas. Ministro Vinícius Marcos de Carvalho, meu orientador no doutorado, então é uma dupla responsabilidade falar diante dele. E também cumprimentar os professores Carlos Blancos de Moraes, professor Vitalino Canas, professor Ingo Zarlet, professora Laura, dizer que é um prazer estar aqui. Também gostaria de iniciar fazendo um disclaimer inicial de que as opiniões que eu irei proferir são opiniões pessoais, não necessariamente vinculam o CAD. O CAD é uma instituição plural, portanto nós temos liberdade para defender nossos posicionamentos individuais. E muito do que vou dizer aqui, na realidade, é fruto da minha atuação acadêmica nesse tema já há alguns anos, que é o tema da minha pesquisa de doutorado e também o tema que eu tenho o orgulho de trabalhar na EDP no âmbito do Centro de Estudos de Direito, Internet e Sociedade. Quando a gente fala de efeito Bruxelas, eu acho que a Laura, o João,
e a Mari expuseram muito bem o efeito Bruxelas no debate sobre regulação de moderação de conteúdo. Eu vou tentar, nesses breves minutos, dizer qual é o efeito Bruxelas que está acontecendo no campo das políticas de defesa da concorrência. E quando a gente fala de políticas de defesa da concorrência, na realidade, o que a gente percebe é mais do que um efeito Bruxelas. A gente diz, e é possível afirmar com plena convicção hoje, que as políticas antitruste vivem um momento de profunda inflexão. Boa parte do que a gente tem de leis antitruste no mundo é exportada de um padrão normativo, de um padrão axiológico norte-americano, que se construiu a partir da década de 70 em torno daquilo que a gente conhece como a Escola de Chicago. Existe uma obra muito importante no direito da concorrência norte-americano, escrita pelo Robert Bork, que foi um professor muito influente, e que ele estabelece como a principal finalidade do direito da concorrência o atingimento do consumer welfare, ou o bem-estar do consumidor. E dentro dessa perspectiva da Escola de Chicago, essa é uma ideia muito restrita a preços baixos, níveis de oferta elevados. O que tem acontecido nos últimos anos, mundo afora, é que há um movimento de questionamento da suficiência dessa moldura de bem-estar do consumidor. E esse movimento é muito desencadeado pela atuação da Comissão Europeia, principalmente a partir de 2017, condenando e impondo multas bilionárias a grandes empresas de tecnologia por condutas anticompetitivas. Se puder passar o slide. E dentro desse contexto, o que a gente tem hoje é um movimento global de regulação ex ante da concorrência de plataformas digitais. O que tem se observado no mundo é uma tendência de editar novas leis, não para substituir as leis antitruste tradicionais, mas para complementá-las com o regime de obrigações ex ante. Mas o que é interessante nesse movimento de inflexão, vivido sobretudo na Europa, é que nós estamos a abandonar o padrão de Consumer Welfare Standards da Escola de Chicago da década de 70. E estamos caminhando para uma concepção de concorrência e de competição que está mais aberta a outros valores como contestabilidade e justiça nos mercados digitais. A vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, que é um símbolo vocal da necessidade de regulação concorrencial das plataformas, ela se manifestou e se manifesta várias vezes em fóruns e em debates públicos, mostrando a necessidade de tornar os mercados digitais mais justos e contestáveis. E esse conceito de justiça, de fairness, que é trazido em legislações como o Digital Markets Act, é um conceito muito importante para a gente entender que a política de concorrência pode ir além da política antitruste. E aqui a gente tem o timeline de implementação do Digital Markets Act. Ele começou a ser aplicado agora em maio desse ano, portanto já está em vigência na União Europeia, vai ser aplicado também, complementado em alguma medida pelas autoridades nacionais de defesa da concorrência. Pode passar. Só que esse não é apenas um efeito Bruxelas. Quando a gente olha para a própria realidade norte-americana, também existe um movimento interno de contestação desse padrão de Consumer Welfare Standards. O presidente Joe Biden, em especial, tem sido bastante crítico e tem destacado a necessidade de nós pensarmos uma política econômica de concorrência para o mundo digital que seja mais efetivo e mais vigoroso. O presidente Biden, no seu ato de posse, ele fez um discurso e expediu uma regulamentação, uma economic order, em que ele mencionava, já nesse seu primeiro discurso, que capitalismo sem concorrência não é capitalismo, é exploração. E no último discurso feito pelo presidente Biden, no dia do Estado da União, nesse ano, ele reforçou a necessidade de o Congresso apoiar uma legislação bipartidária para a regulação concorrencial de plataformas. E o presidente Biden tem defendido a importância de uma nova lei de concorrência para plataformas para tornar esses mercados digitais mais abertos. Na realidade, esse, como eu estava dizendo, não é apenas um movimento de Bruxelas.
No mês passado, o Reino Unido apresentou também perante o Parlamento Britânico uma nova proposta de uma lei, que é uma lei de regulação de mercados e consumo digital. Se a gente olha para o panorama que está acontecendo no mundo, a gente vai poder ver, na realidade, que existe uma míriade de legislações que estão sendo discutidas e já estão sendo implementadas, em alguns casos, que tendem a reforçar, a complementar a legislação antitruste. Então a gente tem, por exemplo, na Alemanha, desde 2021, uma emenda, um novo capítulo da Lei de Defesa da Concorrência, que é justamente voltado a dar uma nova conformação para a regulação de plataformas digitais. O próprio Japão adotou uma lei no final de 2021, voltada para dar mais transparência para as plataformas digitais. Além disso, a proposta do Reino Unido, que eu mencionava, e a principal legislação que está sendo discutida nos Estados Unidos, o American Innovation and Online Choice Act, proposto pela senadora Amy Klobuchar, que é uma grande defensora da necessidade de regulação concorrencial de plataformas. No Brasil, esse debate ainda está muito incipiente. A gente tem uma proposta, que é o projeto de lei 2768, do deputado João Maia, que atribui também um novo regime de regulação ex ante às plataformas. Embora esse projeto ainda seja muito inicial, e a gente ainda precisa bastante discutir e dialogar o que tem acontecido com ele. E aí, só para a gente estabelecer aqui alguns pontos de partida e eu deixar um pouco da minha mensagem nesses breves minutos. Eu acredito que existe um consenso cada vez mais forte na comunidade do global de que a concorrência nos mercados digitais precisa de uma forte dose de adrenalina. E esse fato ocorre principalmente porque nós, Autoridade de Defesa da Concorrência, nos últimos anos, percebemos que esses mercados digitais possuem características econômicas muito diferentes. Eles são marcados por externalidades de rede, por modelos de concorrência schumpeteriana, concorrência winner takes all, que às vezes impede a formação de mercados menos concentrados no curto prazo. A gente tem uma dificuldade enorme de implementação de remédios antitruste em situações como autopreferência, os casos que estão sendo investigados, que foram julgados na União Europeia, por exemplo, do Google Shopping, Google Android, mostra um pouco essa dificuldade de implementação de remédios antitruste nesse sentido. E o que, de certo modo, a gente está vivendo é um momento de pensar a política de concorrência para além da simples moldura antitruste tradicional. Então, para além de simplesmente reprimir atos de abuso de posição dominante, para além de simplesmente controlar fusões e aquisições, as autoridades estão indo além e projetando uma política de concorrência que tem um caráter interdisciplinar. E eu acho que esse espaço, mais uma vez agradecendo pela oportunidade, ele é um espaço muito importante para mostrar que essa preocupação com a regulação concorrencial, ela envolve aspectos de consumo, de proteção de dados, envolve aspectos relacionados a outros campos que fogem à percepção hermética do direito da concorrência. O DMA, sem dúvida, ele é um importante ponto de partida, importante ponto de reflexão para essa discussão, mas a gente tem visto, principalmente no âmbito dos Estados europeus, legislações como a legislação alemã, que ora reforça mais o aspecto do controle ex post do antitruste, legislações como a do Reino Unido, que estabelece um modelo de corregulação que é muito mais sofisticado, e talvez o Digital Markets Act ficando dentro de uma moldura de regulação ex ante, mais baseada numa lógica de comando e controle. Mas todas essas legislações mostram que a discussão aqui não é mais antitruste tradicional. A gente tem, por exemplo, no Digital Markets Act, quando a gente analisa o artigo 5º, inciso 1º do Digital Markets Act, uma proibição do uso inadequado de dados dentro desses modelos de negócio. Então, isso mostra um pouco como essa discussão ela é muito mais ampla. E, para finalizar aqui, eu queria dizer que esse é um momento, participação nesse fórum, é um momento de muita importância para esse tema, porque eu acho que é chegado o momento, e aqui aproveitando a presença do João, da Estela, de entendermos que a regulação concorrencial de plataformas, ela não pode presidir de olhar sobre a regulação do seu modelo de negócio. O João falou muito disso, né? No fundo, a gente está tratando de uma regulação de um modelo de negócio, e nesse aspecto, contemplar concorrência é fundamental para entender como regular essas plataformas no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra agora para Paulo Burnier da Silveira. Obrigado, professor. Em seu nome, eu cumprimento todos os nossos colegas aqui da mesa, agradecendo o delicado convite formulado pelos organizadores, sobretudo o IDP FGV. Cumprimento também as autoridades presentes. Vejo aqui o ministro Barroso, o ministro Vinícius Marques Carvalho. Não foi meu orientador, mas segue sendo uma grande referência, tanto no plano pessoal quanto profissional. Eu vou ser bastante breve aqui, consciente aqui do efeito dominó que o secretário João mencionou. E, na verdade, eu pretendo só fazer um diálogo com a apresentação do conselheiro Vitor Fernandes. Eu acho que talvez para reforçar esse aspecto que eu concordo, da dimensão concorrencial ser uma dimensão bastante relevante nesse debate de regulação das plataformas digitais, e talvez dividindo um pouquinho, pelo fato de hoje eu trabalhar na OCDE, isso se reverbera um pouco no que eu vejo na organização, e claro, também fazendo um disclaimer na mesma linha que o conselheiro Vitor fez, do que eu falo aqui são opiniões próprias, não necessariamente opinião da organização, mas um pouco do termômetro que eu vejo dentro. O professor Frederic Geny, que é uma grande referência para as pessoas, para os especialistas na área de concorrência, inclusive preside o Comitê de Concorrência da OCDE há muitos anos, ele costuma usar a seguinte frase nesse contexto: "The question is not why, but how." E esse ponto foi trazido, acho que com bastante propriedade, pela professora Laura no painel mais cedo, e pela secretária Stella, quando elas falaram como. É uma pergunta clara hoje, evidente, mas que não era tão clara há pouco tempo atrás. Digamos, 5 anos atrás. As pessoas ainda, pelo menos na nossa área de concorrência, ainda debatiam muito o why, o porquê. E a gente já superou esse ponto. E com esse gancho, eu me permito também fazer um trocadilho com o efeito Bruxelas, baseado na minha experiência na OCDE, que cada vez mais se vê o efeito Londres, o efeito Sydney, o efeito Berlim, o efeito Washington, para citar alguns países chaves que estão, de certa forma, remando agora no efeito Bruxelas. O efeito Bruxelas teve, de fato, foi o first comer, né, o first mover, com todas as dificuldades e desafios que isso traz, mas se vê hoje uma série de iniciativas, de tentativas de regulação das plataformas digitais. E um termo-chave que emerge na OCDE hoje é uma preocupação com fragmentação regulatória. Talvez deixando aqui a mensagem principal que eu espero conseguir transmitir, a OCDE não consegue enxergar o momento atual desse tema de regulação das plataformas digitais, não consegue encontrar um padrão OCDE ainda no momento atual, porque o padrão OCDE, em geral, ele emerge depois que algumas práticas comuns se tornam boas práticas, eventualmente melhores práticas dos Estados-membros da OCDE, e aí emerge, quase que naturalmente, digamos assim, um padrão OCDE. Hoje, ainda é cedo para se falar no padrão OCDE, porque há uma série de experimentações ao redor do mundo. O efeito Bruxelas ou a regulamentação europeia certamente é um condutor chave importante, não só no Brasil, mas no resto do mundo, mas a gente vê agora alguns outros movimentos em paralelo, diria que os ventos soprando na mesma direção, mas não necessariamente com a mesma intensidade e nem com as mesmas características, né? Então, aqui eu pretendo ser bastante breve, tocar talvez rapidamente em alguns desafios regulatórios, de novo, expandindo ou em complemento aqui a fala do conselheiro Vitor Fernandes, e concluir com essa mensagem de como vejo hoje a temperatura das discussões na OCDE. O secretário João também citou que teve lá 2 semanas atrás, que realmente é um tema muito presente hoje na organização internacional, e com isso ser bastante sucinto. Do ponto de vista de desafios regulatórios, o que a gente percebe na OCDE, olhando esse, não vou nem chamar de retalho, mas esse risco de fragmentação regulatória, é uma série de escolhas que podem ser feitas em diversos
planos na regulação. Um plano é o plano formal. Se identifica 2 grandes modelos, um chamado mais Principal Rules Approach, né? uma regulação mais baseada em princípios, e outra mais baseada em regras, Rules-Based Approach. A gente vê, por exemplo, na regulação europeia, que foi citada, tem lá uma lista de don'ts, né? De do's e de don'ts, mas de condutas que são proibidas, né? Então, a gente vê ali regras bastante precisas. Outros modelos vão preferir, digamos, diretrizes ou princípios, e deixando, portanto, mais margem de interpretação, com as suas vantagens e as suas desvantagens. É claro que tem modelos intermediários, né? Há muita área cinzenta entre os dois, mas a gente percebe, de novo, fruto das discussões dos trabalhos na perspectiva interna da OCDE, um pouco esses dois grandes movimentos ou escolhas possíveis. Um outro plano de desafio regulatório é o plano de como internalizar isso, né, na legislação. A Alemanha, por exemplo, nessa esfera concorrencial, optou por uma alteração da lei de defesa da concorrência alemã e, portanto, reforçou instrumentos e o toolkit, a caixa de ferramentas do CAD alemão, entre aspas, do Bundeskartellamt, para que possa enfrentar a nova realidade, os novos desafios da economia digital. Há outros modelos que optaram, outros países ou jurisdições que optaram por um marco normativo próprio, específico, separado, autônomo. Então, a gente vê também aí escolhas, né, de como internalizar no direito positivo, endereçar as preocupações trazidas. E talvez um último desafio, que a mim me parece especialmente importante na América Latina, de novo, baseado um pouco no que eu vejo trabalhando com países latino-americanos, é o plano subjetivo. E quando eu digo subjetivo, me refiro especificamente aos destinatários da regulação e que são submetidos a essas regras. Vejo que, por exemplo, a regulação europeia, para trazer aqui o título do painel Efeito Bruxelas, é muito concentrado nas Big Techs, né? Nas GAFA players, o Google, Apple, Facebook. E há uma preocupação, eu vejo uma preocupação de uma série de países latino-americanos, mas eu diria de países talvez menores, do ponto de vista econômico, do ponto de vista geográfico, com as local techs, ou seja, plataformas digitais que são, digamos, locais. Tem um poder de mercado local, às vezes a nível municipal, a nível estadual, a nível local, nas suas realidades domésticas, mas que não necessariamente preenchem os requisitos de Big Techs. E tem uma razão, talvez por isso, de pano de fundo, é que países pequenos, em que, de novo, estou aqui me concentrando nessa dimensão concorrencial, a Autoridade da Concorrência do Paraguai tem 8 funcionários. A Autoridade da Concorrência da República Dominicana tem 15 funcionários. Eles fazem uma aposta, certa ou errada, de que, olha, eu não vou ficar aqui brigando ou gastando muita energia com a regulação das Big Techs, porque eu vou confiar, vou fazer uma aposta de que as restrições impostas no exterior vão ser replicadas aqui. E, portanto, vou investir mais, talvez, energia nas local techs, porque se eles não intervirem ou não fizerem um trabalho, os consumidores locais acabam podendo ser prejudicados, porque há uma dependência maior, digamos, de uma intervenção estatal local. Me refiro, por exemplo, a aplicativos de entrega, de delivery apps, né, em que nós vemos, para quem tem mais proximidade com a área, alguns exemplos recentes, não só no Brasil, mas em outros países latino-americanos, de intervenção estatal através da Autoridade da Concorrência nesses mercados, que são considerados, de certa forma, local apps, né? São aplicativos ou plataformas digitais com poder de mercado local, mas não necessariamente global, no sentido mais caracterizado ou debatido. Para terminar aqui e voltar ao ponto principal da fragmentação regulatória, como que a OCDE tem tentado participar desse processo? Tem tentado participar oferecendo
um fórum de discussão minimamente organizado, qualificado no seu enquadramento, e não havendo ainda um padrão OCDE para se oferecer, para se orientar para os demais países, que pelo menos se organize as discussões e tentem se concordar, pelo menos se concordem nas perguntas, ou nas premissas, né? Que se a gente não consegue achar um consenso nas respostas, mas que pelo menos concordemos, digamos, é o esforço, nas perguntas e nas premissas. Quais são os objetivos dessa regulação? A quem estamos protegendo? Qual o bem jurídico tutelado? Acho que esse ponto surgiu em diversos momentos aqui na fala da mesa. Ter algum tipo de consistência com relação a essa pergunta e essas premissas é hoje uma preocupação atual da OCDE, a despeito de não existir, talvez, condições para a identificação de um padrão OCDE. Termino com um exemplo específico e já encerro, professor, do risco do não endereçamento da fragmentação regulatória. Turquia. A Turquia teve o CAD turco, a Autoridade da Concorrência turca, abriu uma investigação muito similar com o que aconteceu na União Europeia e no Brasil também, do Google Shopping. E esse caso do Google Shopping, um caso conhecido na área concorrencial, foi condenado pela Autoridade da Concorrência turca e foi imposto algumas condições em que o Google, legitimamente, talvez, não sentindo confortável em atender em conformidade à decisão, optou por desligar os serviços do Google Shopping da Turquia, portanto não há esse serviço do Google Shopping para os consumidores na Turquia. Esse é um risco, de certa forma, dessa fragmentação regulatória no sentido amplo, né? Que eu estou trazendo um exemplo de enforcement, mas que poderia perfeitamente ser uma regra. E a partir do momento que os players não se sentem confortáveis em se conformar, porque ficam com receio de não estar conformando na integralidade aquela regra, pode eventualmente prejudicar consumidores com a retirada de serviços. E com isso eu encerro só com esse exemplo. Muito obrigado, professor. Obrigado. Chegamos à última intervenção, felizmente. Então, a palavra para Carlos Manuel Baigorri. Obrigado, professor Cairon. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do professor, saúdo todos os membros aqui da mesa, saúdo a todos os presentes. E ficar por último é sempre um desafio, tentar fazer um arremate. Não sei qual das carapuças eu visto aqui, doutor João Brant, mas vou tentar vestir ambas. Então, falando rapidamente sobre efeito Bruxelas, conforme a doutora Mariana colocou, o Brasil e o setor de telecom, antes de falar, eu sou Carlos Manuel Baigorri, sou presidente da Anatel, então sou um estranho aqui no Ninho, né? Sou do setor de telecomunicações, sou economista, entre tantos juristas e advogados, então me perdoem se eu já cometer alguma falha do âmbito jurídico, eu vou falar mais na perspectiva econômica e com questões mais práticas. Primeiro, sobre influência legislativa da União Europeia. E aí eu vou começar com uma história pessoal minha. Quando eu entrei na Anatel em 2009, tinha uma política pública que previa um plano geral de meta de competição. Ninguém sabia o que era aquilo, mas estava no decreto e a Anatel tinha que cumprir. E a minha primeira missão foi, inventa aí o que é esse tal de plano geral de meta de competição. E aí a gente começou a pesquisar o que era para fazer e inventar como sair dessa enrascada. E conhecemos o framework europeu, da União Europeia, de regulação de comunicações eletrônicas, que basicamente define, é um framework, né, uma lei quadro, que basicamente cria o conceito usa o conceito de mercados relevantes, dimensão produto, dimensão geográfica, usa uma versão adaptada do conceito de dominância do antitruste, que chama lá de empresas com poder de mercado significativo, e a partir da caracterização de empresas com poder de mercado significativo em cada mercado relevante, endereça medidas regulatórias assimétricas, basicamente compartilhamento de infraestruturas essenciais e não duplicáveis. Então esse é mais ou menos o framework que a gente pegou e tropicalizou isso para o Brasil. E aqui é um ponto importante que eu vou falar dessa tropicalização, que foi um assunto que nos une aqui com a administração portuguesa, porque existia lá
na Europa já tinha bastante redes de fibra ótica. E Portugal não tinha tantas redes de fibra ótica, então a administração portuguesa propôs criar um feriado regulatório, que era, por um período de tempo, as empresas que tinham redes de fibra ótica não teriam que compartilhar essas redes de fibra ótica com os novos entrantes, os incumbentes não precisariam compartilhar essa infraestrutura, justamente para, usando a teoria lá do Schumpeter, criar incentivos a essa inovação para que eles pudessem, por um tempo, explorar os benefícios de ser monopolista, de assumir o risco, fazer o investimento e só depois ter esse compartilhamento. Porque se você já obrigasse de largada que teria que haver o compartilhamento, todo mundo ia assumir uma estratégia de carona e ia esperar a rede para pegar a carona do outro. E aí a União Europeia proibiu, a Anacom, o órgão regulador aqui, e proibiu esse tipo de medida. Lá no Brasil a gente fez esse tipo de medida, então por um feriado regulatório de 9 anos para compartilhamento de infraestruturas de fibra ótica, a Anacom convidou a gente várias vezes para vir aqui apresentar lá em Bruxelas, para apresentar por que a gente estava fazendo aqui. A Etno, que é uma associação das empresas de telecom aqui, chamou a gente. E no final o que a gente tem hoje no Brasil é que depois de 9 anos do nosso PGMC, que está fazendo 11 anos agora, a gente tem muito mais fibra ótica do que Portugal e do que o resto da União Europeia. Nós temos 30 mil empresas provendo serviços de internet por fibra ótica no Brasil hoje, um mercado completamente fragmentado, completamente competitivo, e com R$400 você consegue uma autorização para prestar banda larga em todo o Brasil, em 48 horas você consegue essa outorga. Então, isso para mostrar como essa influência legislativa ela é muito presente no mercado de telecomunicações. Só que ela não pode ser trazida de uma forma sempre, conforme foi colocado pela doutora Estela, de copiar e colar. A gente tem que entender as realidades do nosso mercado. E também vou pegar aqui o gancho da doutora Estela, que eu acho que foi ponto muito precisa, de que a gente tem que entender que todos esses debates que desde 2012, mais ou menos, existe uma disputa geopolítica sobre quem vai ter a dominância do ecossistema da economia digital. Essa, pelo menos eu comecei a acompanhar, deve ser de antes, né? Mas eu comecei a ter essa visão a partir de 2012, quando as empresas europeias, como é que é a divisão, né? As empresas europeias, elas tradicionalmente são as grandes construtoras de infraestrutura. Então, a gente tem os grandes grupos de infraestrutura de telecomunicações do mundo afora, são europeus. No Brasil, a Telecom Itália, dona da TIM, é europeia, a Telefônica, dona da Vivo, é europeia. Por toda a América Latina, você tem sempre empresas europeias controlando a infraestrutura, e aqui na União Europeia também elas dominam vários mercados. É claro, né? São europeias. Mas, enfim... E, por outro lado, as empresas de software que fornecem as aplicações, as plataformas, em geral, são americanas. Em 2012, as empresas europeias, e é um flashback, né? Hoje a gente está vendo esse debate de novo, decidiram que as empresas americanas estavam ganhando muito dinheiro nesse mercado e as empresas europeias estavam ganhando pouco dinheiro. Então, elas inventaram uma ideia de cobrar para carregar as aplicações das empresas americanas. Falaram, olha, já que eu te carrego na minha rede e 60% da minha rede você que está ocupando, você tem que me pagar um pedágio. E aí, nesse contexto, o Etno, que é a associação, de novo, fazendo muito lobby aqui na União Europeia, a reação das empresas americanas e do governo americano foi criar o Open Internet Act, alguma coisa assim, e criar o conceito de neutralidade de rede, que era justamente uma ideia de que você não poderia, o tráfego teria que ser tratado de forma toda igual e você não poderia cobrar esse pedágio para carregar um tráfego específico na rede. Então a rede era neutra e ela teria que carregar todo o tráfego da mesma forma. Então você percebe que isso é um debate geopolítico, é uma disputa geopolítica para quem domina esse mercado. E aí depois, como uma reação, depois as empresas americanas continuaram crescendo, a União Europeia abraçou esse conceito da neutralidade de rede, porque tinha a visão de que sem a neutralidade de rede não surgiria uma nova startup, um novo Google, um novo Facebook e tudo mais. Então o que a gente percebe é que é sempre União Europeia e Estados Unidos querendo ter as empresas mais fortes nesse mercado. E, infelizmente, a arma que é utilizada nessa disputa geopolítica, pelo menos na minha humilde visão, é a má regulação. Porque quando a gente fala, por exemplo, desse conceito da neutralidade de rede e o que vem a ser o Marco Civil da Internet, até esses dias estão comemorando
o aniversário do Marco Civil da Internet, tem uma foto icônica, que é uma faixa daquelas amarela neon, assim, que é democracia sim, corporações não. E o que a gente vê, João Brandt, você colocou aí de 4 ondas que resultaram no 8 de janeiro, todas essas ondas só aconteceram por conta do artigo 19, onde as empresas de plataformas digitais não têm qualquer responsabilidade sobre o conteúdo que gira em torno delas. Então, a base do 8 de janeiro foi o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E, muito engraçado a gente ver que a democracia e corporações não, quando é uma lei que justamente criou um salvo-conduto para as grandes corporações atacarem a democracia no 8 de janeiro. Recentemente saiu um estudo também do Stiglitz Center mostrando como o conceito de neutralidade de rede foi utilizado para subverter a concorrência. E que, na verdade, quem se beneficiou do conceito de neutralidade de rede foram as grandes corporações americanas. Então, assim, seria cômico se não fosse trágico que, na verdade, a faixa está completamente ao contrário. É corporações sim, democracia não. Esse é o efeito prático do Marco Civil da Internet. Então, quando a gente olha depois a segunda reação da União Europeia, foi justamente o GDPR. Você via que as empresas americanas continuavam crescendo, suas plataformas continuavam crescendo, utilizando como motor desse crescimento os dados pessoais. Então, vamos criar o GDPR. E é engraçado como tem um componente de criar uma concorrência, porque você pensa, olha, o grande insumo essencial nesse mercado são os dados. Então, para garantir que outras empresas possam entrar nesse mercado e você reduza as barreiras à entrada desse mercado, vamos criar o conceito da portabilidade de dados, porque aí você não tem mais essa barreira à entrada. Qualquer um, você pode, eu quero sair do Facebook e ir para um Facebook europeu, eu posso pedir essa portabilidade de dados. Eu desconheço qualquer estatística sobre a quantidade de dados que foram pedidos portabilidade nos últimos anos. Né? Então, assim, e de novo, a gente pegou o GDPR, então, tanto no Marco Civil da Internet, a gente incorporou ele, mais um minuto, tá bom, a gente incorporou ele, o Marco Civil da Internet, a gente copiou e colou ele, a neutralidade de rede, copiamos e colamos o GDPR, e no final, a minha grande dúvida é, assim, qual foi o benefício prático que teve disso? Eu desconheço qualquer um, porque assim, o único efeito prático que eu conheço, particularmente da LGPD, foi que agora eu tenho que aceitar cookies em todo site que eu entro e tive que fazer I agree com todos os aplicativos que eu usava e que eu nunca li nenhum desses termos de uso. Então, assim, eu tenho muito receio desse efeito Bruxelas e efeito Califórnia, especialmente no Brasil, onde a gente fica meio que de uma forma papagaiando, que nos dá a expressão que a professora Laura utilizou, a gente fica, não nesse contexto, é claro, né, mas a gente vira um papagaio e fica puxando e copiando regulações dos outros países, sendo que quando a gente olha para outro país, que é a China, que está realmente assumindo uma posição dominante nesse mercado, e a gente vê isso, a estratégia é completamente diferente. Lá não tem LGPD, não tem neutralidade de rede, não tem nada disso. E eles efetivamente, por meio de uma atuação muito forte nos comitês, nos órgãos de estandarização, de padronização da tecnologia, especialmente o 3GPP, hoje dominam praticamente toda a tecnologia de conectividade que a gente tem no mundo. As aplicações deles, eles têm um mercado doméstico que permite o surgimento, tem economias de escala para o surgimento de aplicações que concorrem com as aplicações americanas. Então, Estados Unidos e Europa ficam trocando chumbo com má regulação, o Brasil copiando e colando todas elas, enquanto que a China nada de braçada, enquanto a gente perde tempo nesse conflito geopolítico. Bom, o meu último argumento era para falar as 5 razões para a Anatel ser o regulador do PL 2630, mas fica para a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Eu falei já ao começo da sessão, então só um minuto para agradecer aos palestrantes as suas intervenções. Eu gostei muito das intervenções. Eu acho que temos agora uma visão mais equilibrada do efeito Bruxelas, no sentido que o efeito Bruxelas foi muito importante quando começara o desenvolvimento digital, porque os Estados Unidos tinham que fazer a regulação, não fizeram a regulação. Então tivemos isso que os alemães chamam Leerraum, espaço vazio de direito, e espaço vazio não é uma coisa boa para a segurança jurídica. Então é muito importante a regulação, mas temos agora
questões geopolíticas que foram salientadas nas intervenções. Temos também novos reguladores, os Estados Unidos, a Inglaterra. Eu acho que é importante para o futuro que não seja um efeito Pequim, eu não gostaria, não? O efeito Pequim não é coisa boa para a liberdade e a democracia. Então, espero que na próxima sessão podamos falar do efeito Brasília. Muito obrigado.